Pessoal, tudo bem? Júnior Moreira por aqui. Estamos começando o segundo episódio do Hope TV. E você que está aí, nos assistindo, hoje imperdível nosso bate-papo com um grande amigo, um empresário que ele tem nada menos, nada mais menos do que 5 empresas, participações. E olha só que interessante, os segmentos dele: pizza, quem não gosta de pizza, café, que é o maior, mais produto vendido no Brasil e no mundo, e também eventos. Então, estou recebendo aqui hoje. Não saiam daí, ficam antenados, um grande amigo, Josil. Quero te agradecer primeiramente pela sua presença. Deus abençoe, vai ser um prazer esse bate-papo hoje. Obrigado. Júnior, que prazer, muitíssimo obrigado pelo convite, uma alegria muito grande estar com um amigo, principalmente. Eu sou fã do seu trabalho, você sabe disso, Obrigado. de todo o trabalho que você faz, network de empresários, enfim. Então, qualquer projeto que você tiver envolvido, assim como foi, né, que você me chamar, pode contar comigo com certeza. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, pelo convite. Eu que agradeço, essas palavras são maravilhosas, não mereço tudo isso. Com E ele certeza já esteve merece. presente nos nossos eventos, né? Que presencial, que nós fazemos uma vez por mês. E quando eu chamei, ele prontamente falou: Poxa, vai ser um prazer. Então, quando eu falo para você não perder, que ele tem muita história, tem muita experiência, apesar de também ser jovem. Ele nasceu em Minas Gerais, né? Vai contar um pouco da história dele: 25 anos empreendendo, sócio de 5 empresas, tem um trabalho social maravilhoso com pessoas com PCD, que junta também os jipeiros. Então eu queria primeiramente que você contasse um pouco, né, antes de entrar na tua história como empreendedor, como empresário, quem que é o Josil? Passasse um pouco pro pessoal quem que é o Josil. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Júnior. Te agradeço mesmo pelas palavras, pelo carinho e consideração. E deixo claro aqui que sou seu fã, assim, e muito fã do seu trabalho. Como você sinalizou, eu sou de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Estou em São Paulo há 18 anos. Eu venho de uma cidade. Eu costumo dizer para todo mundo que o Brasil é um país muito abençoado por Deus, Amém. né? Graças a Deus. A nossa região ali no sul de Minas, eu sou o maior vendedor. A minha esposa brinca muito comigo que eu sou o maior vendedor da nossa cidade, da nossa região. Mas não é por menos. Minas é uma cidade muito. O mineiro abraça muito bem e a região de Minas é abençoada. Tudo que planta dá, a gente É brinca, verdade. né, com a nossa região. E falando, contextualizando um pouco do meu cenário até hoje, a gente teve a sorte, Santa Rita do Sapucaí tem uma história muito bacana envolvida na cidade. Há 50 anos atrás, aproximadamente, uma visionária, sim, a Moreira, ela teve a ideia e fundou a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina, foi fundada em Santa Rita do Sapucaí. Então Deve ser ela meu era, parente, Moreira. pode, apesar que a nossa região ali é bem, tem Moreira para todo É. canto ali, sim. Essa sim, a Moreira, ela foi uma visionária, ela viajou o mundo, ela foi, se não me engano, casada com o embaixador do Brasil. Ela voltou para Santa Rita com a ideia de montar uma escola técnica de eletrônica. Naquele momento, ela procurou JK, então presidente do país, com a ideia. Não foi tão aceito, mas ainda assim, com recursos próprios, ela correu atrás. Ainda é a maior escola técnica de eletrônica do país. Naquele momento, há 50 anos atrás, era a primeira da América Latina, Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa. Esse movimento fez muito sentido. Então, imagina numa região pequena, onde a agropecuária, como em grande parte do Brasil, é o que predominava, café, leite, plantações em geral, uma terrinha abençoada ali. Ela começou esse movimento voltado à eletrônica. Poucos anos depois, José Leite fundou o Inatel, que foi o Instituto Nacional de Telecomunicações, também o primeiro da América Latina. Então a gente tinha numa cidade pequena de agricultores, a primeira escola técnica de eletrônica, isso há 50 anos 50 atrás, anos atrás. 50 anos atrás aproximadamente, entre 45 e 50 anos, vai. A primeira escola técnica de eletrônica da América Latina e o primeiro instituto de telecomunicações da América Latina, ou seja, uma faculdade também de telecomunicações. Naquela época chamava tudo eletrônica, hoje não tinha o que era telecomunicação, comunicação, enfim. Então isso trouxe para a cidade, por que que eu faço questão muito de falar isso? Isso trouxe para a cidade, trouxe uma cultura para a cidade, e aí eu fui agraciado por isso também, a minha geração. Eu tenho aula de empreendedorismo, por exemplo, há 30 anos. Meu irmão é professor de empreendedorismo há quase 30 anos.
Incrível. Então, tudo isso, esse lance, eles percebiam que os alunos, começou a acontecer um movimento depois da escola, que os alunos se profissionalizavam, começou a vir gente de todo o país, e principalmente de fora do país. Então, isso trouxe para a economia da cidade, obviamente, trouxe um outro meio de economia. A cidade começou a lotar de estudantes, esses estudantes estudavam, ficar rico fora. A gente brinca em ficar rico, porque ele estudava e ia trabalhar nos grandes centros. Entendi. Uma cidade pequena, de Uma quantos mil cidade, habitantes? hoje a cidade tem 40 mil habitantes, então Aquela vamos, época já tem uns 15. que seja 20, 20, que seja 20, 25, Entendi. não faço ideia para te falar, mas aí a ideia da cidade, um outro, um outro parênteses bacana na cidade foi um prefeito Paulinho Dentista. Ele era conhecido, ele era dentista, então popularmente conhecido como Paulinho Dentista. Ele, juntamente com a equipe dele da época, eles idealizaram o Vale da Eletrônica. Por quê? Eles entendiam que o pessoal estudava e iam trabalhar fora, como eu disse, eles buscaram recursos para tornar a cidade atrativa a indústrias de eletrônica. Já que eu ensino eletrônica no nível básico e no superior, eles foram buscar, através do governo federal, incentivos para se tornar uma cidade atrativa para as empresas de eletrônica a nível Brasil e mundial. E deu muito certo. Deu muito certo. Hoje o Vale da Eletrônica é conhecido mundialmente, é o Vale do Silício brasileiro. A cidade começou a lotar de empresas de eletrônica de todos os segmentos possíveis. Então eu sou de uma geração onde todo mundo herdava terras, ia trabalhar com café ou na fazenda, porque era isso que a gente tinha na nossa cidade. A minha geração começou a estudar eletrônica e trabalhar fora. Então começou uma quebra na cidade, que foi muito bacana para minha geração, de novo, porque me trouxe aula de empreendedorismo. Imagina que hoje se fala muito em incubadora, empreendedorismo. Há 30 anos atrás eu tinha aula de empreendedorismo. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu tinha uma empresa numa incubadora de startups e empresas. Coisa que hoje em dia é um fenômeno no Brasil todo e no mundo, né? Então você já está acostumado com o empreendedorismo desde bem jovem, você e seu irmão, né? Que inclusive ele dá aula Exato, ainda sobre isso. exato. Por isso eu fiz questão de falar disso. Eu fui educado dessa forma. Isso trouxe para Santa Rita do Sapucaí, para todos nós daquela geração, essa parte educacional maravilhosa, que eu comecei a entender sobre empreendedorismo, as escolas e a prefeitura começou a fomentar que os alunos empreendessem, então eles apoiavam a gente abrir empresas dentro das escolas, incubadores, que existem até hoje lá. Meu irmão, como eu sinalizei, além de professor de empreendedorismo, ele é diretor de uma das incubadoras da cidade e do núcleo de Entendi. empreendedorismo da cidade. Então isso foi muito bacana, até para contar a história do porquê até hoje. A minha geração, eu e muitos dos meus amigos, a gente começou a empreender porque a gente começou a aprender sobre empreendedorismo na escola. Então isso foi muito bacana e foi o divisor de águas Tá para um até pouco até na aqui. contramão da cultura do Brasil, porque hoje a gente aprende a ser empreendedor um pouco mais como jovem, um pouco mais velho, muitas vezes. Não tem aquela base educacional. Parece que às vezes até a própria política não quer permitir com que as crianças, os jovens, comecem a ter uma veia empresarial. E muitas vezes não, uma veia mais sindical, aquele CLT, ter aqueles horário para trabalhar. Você não acha assim também? Perfeito, Júnior. Acho que é exatamente isso. Diferente de como foi totalmente contra exatamente essa via. Aí eu lembro muito da minha adolescência, eu aprendendo sobre empreendedorismo, eu em eventos com outros empresários que saíram de dentro dessas escolas onde eu estudei. Então, exemplos, pais de amigos meus da minha geração que começaram a empreender através da faculdade ali na cidade. Então, era um movimento. De novo, eu fui agraciado de estar ali naquele momento, porque era um movimento totalmente contrário de tudo que se vê mesmo, eu acho que até no mundo. É, Então a gente viveu, a gente aprendeu a empreender e olhar com outros olhos em para o outros olhos. empreendedorismo. E quando o Exato. Josil falou assim, não, eu vou para São Paulo, como é que aconteceu essa mudança? Essa parte Perfeito. que já começa com a empresa do café, eu já estou quase me adiantando aqui. Você vai Beca- contar um pouco sobre o que é o cafezeiro, né? Mas foi assim, como é que foi essa mudança? Quanto Bacana, tempo você João. veio para cá? Eu já trabalhava com alguns eventos em Minas na época, falo para todo mundo que eu me dei muito bem no mercado lá. Naquele momento a gente trabalhava com eletroeletrônicos, eu viajava o Brasil todo, eu adorava esse trabalho, muito por isso, viajava o Brasil todo. A gente tinha os principais produtos de eletroeletrônicos naquele momento, então era fácil vender, era um produto gostoso de vender, então eu nem me via muito fora dali. Naquele momento, coisa de cidade pequena, né? Eu comecei a namorar, a gente está junto há mais de 20 anos.
família amigo, todo mundo amigo, a gente começou a se envolver cada vez mais. A minha esposa não morava na cidade porque ela estudava, a faculdade que ela fazia fora não tinha na cidade, e ela veio para São Paulo antes de mim. Então eu brinco, isso ajudou muito a minha vinda para cá, porque a gente já estava envolvido há um bom tempo, apesar de eu estar me dando muito bem na minha cidade, eu já tinha a experiência de empreender na minha cidade. Naquele momento, inclusive, que houve ali a quebra para eu vir, eu tinha uma empresa na incubadora da cidade, a gente produzia, eu e meu primo Evandro, a gente tinha uma empresa, a gente produzia e vendia para 6 estados no país. A gente produzia produtos de proteção eletrônica dentro da incubadora da prefeitura, e alguns amigos estavam em São Paulo. Rodrigo, que hoje é meu sócio, amigo de infância, padrinho de casamento, enfim, um deles, eles sempre me incentivaram. Eu, apesar de gostar muito de Santa Rita, minha esposa já morando em São Paulo, eles falavam, cara, você tem muito que vir para São Paulo. Aí juntou isso com a paixão pela futura Exato. esposa, aí você veio. Foi uma junção disso tudo. Eles me animavam muito. Eu vim para São Paulo para trabalhar com eventos naquele momento. Vim para uma agência de promoção de eventos, o mercado imobiliário era um dos que bombavam muito em São Paulo. Isso em 2007, 2008, mais ou menos. Eu cheguei em São Paulo também num momento maravilhoso. Eu tive momentos, eu só tenho a agradecer a Deus, ô Júnior. Esse Amém, que foi bênção. mais um momento. Eu cheguei em São Paulo num momento maravilhoso do mercado de eventos em São Paulo. Trabalhei em grandes agências, tive a oportunidade de trabalhar com alguns cobrões aí do mercado publicitário e de marketing. Me dei muito bem no mercado de eventos. Eu como fiz alguns grandes eventos, como Rock in Rio, Lollapalooza, tive o prazer de estar nesses eventos. A Tocha Olímpica no país, quando fez o Tour da Tocha Olímpica, eu fui um dos produtores do Tour da Tocha, Que tenho a Tocha bacana. Olímpica, conduzi a tocha. Então eu me dei, fui muito feliz no mercado de eventos. Em paralelo a isso tudo, já existia o Arquitetos da Pizza. Ah, já existia a empresa Arquiteto da Quando Pizza. eu Você vim não é o para São fundador Paulo, da não empresa. sou, não, sou franqueado. Em paralelo, por que que eu fiz esse paralelo agora? O Arquitetos da Pizza, ele foi fundado, o CEO, por um amigo que é de Campinas, mas estudou lá em Santa Rita. Lembra que eu comentei do instituto que via gente do país inteiro? Ah, ele chegou lá. Então, quando a gente que era jovem ainda, lá nos anos 90, lá atrás 2000, né, nos anos 2000 mais ou menos, o Francisco que atualmente CEO, ele que fundou o Arquitetos da Pizza. Então a gente era amigo lá, ele, meu sócio Gabriel, somos todos amigos lá de infância. Depois que se formaram, cada um para um canto, o Francisco fundou o Arquitetos da Pizza. O Gabriel, meu atual sócio, está ali desde o início junto com eles. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o Arquitetos tinha acabado de começar, mas já estava indo muito bem. Não era tão famoso igual é hoje, não era tão Não, conhecido não, igual né? é hoje. Ainda estava no começo, mas uma empresa muito consistente. Eles começaram de uma forma muito consistente, um negócio muito seguro. Eles sabiam muito o que queriam. Já tem 20 anos, né? Se eu não me engano, 20 arquiteto. anos, 20 e Quem não meio, gosta de mais ou pizza, né, menos. Josil? É Tá maravilhoso isso. dando até vontade, que Exato. dá Eu até água na costumo boca. falar isso para todo mundo. Eu trabalho com pizza. Não, e eu conheci lá em São Caetano a empresa, eu fui lá fazer um test drive, vamos dizer assim, né? Só teve uma hora ruim, na hora que a gente teve A que ir hora que embora. acabou, né? A hora que acabou, eu tive que ir embora. Então, de novo, então imagina, eu cheguei em São Paulo para trabalhar com eventos, o Arquitetos da Pizza, há pouco tempo concebido, já começando a se dar muito bem, a gente cruzava o caminho há muito tempo. E o Arquitetos da Pizza de amigos, a gente estava sempre junto. Então, Entendi. cruzava muito o caminho, fazia muito sentido. Eu sempre trazia eles para próximo, eles me levavam muito para próximo, além da proximidade como amigos. Os anos foram passando, como eu disse, eu me dei muito bem no mercado de eventos. O Arquitetos da Pizza, obviamente, com os anos foi ganhando status. O Arquitetos da Pizza se tornou uma empresa hoje, o maior buffet de pizza em casa do Brasil. São mais de 20 lojas no país. 20 lojas, pontos físicos. Exato, que a gente atende. E imagina que uma loja, por exemplo, a nossa unidade aqui de São Caetano, eu atendo 9 cidades: São Paulo, todo o ABC, Guarulhos, Santa Isabel. Então imagina, cada unidade acaba atendendo mais de uma cidade, que a gente Entendi. leva a estrutura e faz a estrutura faz um evento na casa das pessoas. Quando eu já me dando bem no mercado de eventos, veio a possibilidade, começou a existir um namoro sobre a possibilidade de eu entrar como sócio no Arquitetos da Pizza. E aí Entendi. foi um caminho muito bacana, Júnior, porque assim, apesar de eu estar me dando muito bem no mercado de eventos, o Arquitetos da Pizza ali já era uma empresa consolidada, muito bem consolidada.
já com algumas unidades no Brasil. Por exemplo, não precisaria de um sócio, mais ou menos isso que Exato, você quer dizer. com certeza. Com certeza não. Sim, e não, porque não é que a gente não precisa de sócio, porque senão parece que você sempre pode tocar qualquer coisa sozinho, não que não possa, né? Mas quando você está disposto a dividir e somar com outra pessoa, por isso é muito legal. É, e o propósito, E né? o O propósito, propósito é o exato, mesmo. vai muito de encontro com relação a propósitos de vida de cada um. O Arquitetos da Pizza já era uma empresa muito bem concebida, muito bem consolidada, como eu disse. No entanto, o Francisco, CEO do negócio, já com outros negócios também, fazia muita questão da minha entrada, o que eu faço questão de falar isso, porque isso me traz um É uma honra, né? prestígio, é uma honra Uma para honra. mim. De novo, já era uma empresa totalmente consolidada, já com uma história muito bacana. E o Gabriel, mais ainda, o Gabriel, hoje eu sou sócio com ele em 3 unidades, o Gabriel muito bem estruturado e resolvido já com o negócio. Ele estava desde o começo. Então, o Gabriel, imagina, as unidades que ele é sócio, muito bem resolvido. Ele estava desde o começo. Todos os problemas que o Arquitetos da Pizza passou, o Gabriel passou e tirou de carteirinha. Então, o Gabriel conseguia dar aula sobre o assunto. E ele fazer questão da minha entrada no negócio, de novo, foi uma honra maior ainda. Além de amigos de infância, ele fazer questão de me colocar num negócio já muito bem constituído foi maravilhoso. Foi só bênção mesmo, foi maravilhoso. O negócio, em resumo, deu muito certo a nossa parceria. Obviamente que cada um pensa de um jeito, o que é ótimo, mas a admiração aumenta cada dia mais. E aí, o Arquitetos da Pizza, cada vez mais um sucesso. Para quem não Verdade. conhece o Arquitetos da Pizza, a gente leva toda a estrutura e faz o rodízio de pizza na casa, na empresa das pessoas. Desde eventos pequenos a eventos, enfim, muito grandes, né? Perfeito, Júnior. Casamento, A aniversário. gente, inclusive, teve a oportunidade de se conhecer no mundo de eventos, né? Para depois você conhecer o Arquitetos da É, Pizza. E naquele momento vocês produziam alguns eventos, inclusive grande. A gente produz todo tipo de evento, atende todo perfil de evento. Então, desde um apartamento onde a pessoa precisa atender a partir de 20 pessoas, o rodízio é à vontade. Então a gente leva a estrutura, forno, equipe treinada. A gente faz questão de trabalhar com as marcas homologadas. Isso é muito legal como franquia. E aí eu estou falando agora como marca. Esses 20 e poucos anos, pouco mais de 20 anos, trouxe uma estrutura organizacional muito bacana para o projeto. entendi. E aí, trazendo para a realidade, imagina o Francisco, que é o CEO, é nosso amigo lá da época da faculdade. O Gabriel, que é meu sócio, é amigo meu de infância. Outros franqueados são da época lá da faculdade. Então, ao meu ver, trouxe uma consistência maior ainda para o negócio. Não tenho dúvidas. Até para não perder esse parênteses, a pessoa ainda consegue ser uma franqueada hoje ou não? Consegue, consegue, Ah, consegue. consegue, Eu, eu depois. eu acho muito bacana, eu tomo até muito cuidado para falar nisso, não é que o Francisco faz um trabalho de sair vendendo franquia para todo Ah, lado, e não que ele não queira, são coisas distintas. Mas os franqueados se tornou uma família muito bacana. Como eu disse, o CEO é amigo de 90, amigo particular de todos os franqueados se conhecem, alguns outros franqueados de outras cidades são amigos nossos lá de Santa Rita seria também. por indicação, então mesmo. Praticamente todo mundo foi entrando por Indicação, indicação. Um foi interessante. trazendo o outro. O Gabriel, por exemplo, entrou no negócio, tá desde o começo, gostou tanto que me trouxe e trouxe outros amigos. O franqueado do Rio estudava lá por exemplo, estudava com o Francisco lá em Minas, já trouxe. Cada um foi trazendo o outro, foi totalmente indicação, por acreditar no negócio. Sensacional. E Muito hoje são legal, né? 20 lojas São físicas. 20 lojas físicas, atendem são 6 estados no país. A gente vai bater agora esse ano a marca de 100 mil eventos atendidos, 100 mil 100 eventos. mil eventos atendidos, que é uma marca muito bacana e que vai muito dessa consistência que eu comentei com você, que veio ao longo dos anos do formato que tem hoje. Hoje tem um formato muito bacana de trabalhar, e desde as marcas, os insumos que a gente trabalha, até a formação de equipe. Porque como você viu lá, você esteve lá em São Caetano, conheceu a nossa unidade. Hoje, por exemplo, é um dia que a minha unidade aqui em São Caetano, eu faço ali mais de 40 eventos, às vezes, no mesmo dia. No mesmo dia. 40 eventos num dia, num sábado, Faço por mais ou exemplo, que menos no deve ser o sábado, dia que é o dia que mais. principal. Então você imagina, Colaboradores quantos só em São Caetano? é isso que é isso que eu ia te falar. Imagina que são 160, 170 pessoas envolvidas. Olha, eu... 170 pessoas numa unidade. Isso num dia, né? Treinamento, uma responsabilidade, que são 170 famílias, né? Que E vocês você têm. entende que, por isso que eu trouxe isso, essa consistência desses 20 anos de arquitetos da pizza trouxe uma organização estrutural muito bacana.
Porque o que eu conto para você aqui, Júnior, é uma história muito bacana, mas quem te atende no evento não sou eu. São os É o colaboradores. colaborador que vai na sua casa, né? Todos uniformizados, né? Aquilo lá Perfeito. é Então tem um sensacional. padrão muito bacana, desde dos insumos que a gente trabalha, os equipamentos que a gente leva para casa de todo mundo, a equipe treinada, a padronização no uniforme, para isso se tornar uma experiência bacana. Porque trabalhar com comida já é uma coisa bem peculiar, né? Então a gente trabalhar com alimentar, entrar na sua casa, alimentar a sua família, seus convidados. Então essa estrutura que o Arquitetos da Pizza adquiriu ao longo dos anos torna o negócio mais fácil. Não Até porque eu creio que a montagem, por exemplo, das pizzas são feitas lá no próprio evento. no Tem evento. que ter a parte de o forno, vamos dizer assim, porque a Perfeito. pizza ela tem que ser, além de ser boa, ela tem que ser quente. Tem que ser quente, perfeitamente, muito bem lembrado. Não é. A gente tem hoje a Central, ela tem uma fábrica de massa, então a gente aposta numa massa muito fininha. Ela é bem fininha, porque a ideia é que seja uma experiência diferente de comer pizza. Além de comer uma pizza, de matar a fome, de você se satisfazer, a ideia é que você deguste outros sabores. Você conheceu o produto, você viu bem. A aposta nossa é numa massa fininha, que dessa forma, além de comer uma quantidade bacana, o que é muito bacana de lembrar depois em qualquer evento, você se permite outros sabores. Então a E a massa, mistura de sabores também, né? perfeito. A Hoje mistura de são sabores. mais de 30 sabores, são aproximadamente 36 sabores que a gente oferece no nosso rodízio. Isso é bacana que é experiência para o nosso cliente. Imagina que eu te disse aqui que o Arquitetos da Pizza está atingindo uma marca de 100 mil eventos. Em cada evento, quantas pessoas tem em cada evento? Cada uma dessas pessoas são possíveis clientes nossos, que é pizza. É o que Fora você do trouxe no evento na começo. casa dela, por exemplo, ou num Exato. outro Na evento. sua casa, você faz um evento para 40 pessoas. Todo mundo que tiver no seu evento é um possível cliente meu. Então, Com se o certeza. produto for bom, se ele for bem atendido, se a aparência organizacional for bacana, a gente não está nem falando sobre ser a melhor pizza. E nem fala de preço, né? Exato. Quando eu te atendo bem, você me chama para os seus convidados, e isso é prático, rápido e funcional, você já sai na frente Dos outros. de muitos, da grande maioria. Quando você percebe que existe uma organização e uma preocupação com esse alimento, melhor ainda. Então, a experiência em comer pizza, a gente fala muito sobre a experiência, porque muito além de um buffet, a gente traz sabores peculiares, um formato diferente de comer pizza, e graças a Deus o sucesso Graças que a é, Deus, e vai crescer cada vez mais. se Deus quiser. Quando a gente fala de 5 empresas que você é sócio, a gente já falou da parte, né, das pizzas, a parte de Perfeito. eventos, e tem mais outras três. Exato. É que, na verdade, hoje eu sou sócio de 3 unidades do Arquitetos da Pizza. Ah, A gente entendi. é sócio de três São unidades. Caetano, São Caetano, Guarulhos, que a gente atende toda a região ali, até Mariporã, Santa Isabel, Mogi, Suzano, etc. Então a gente tem uma cozinha também em Guarulhos, uma estrutura física. E a gente abriu, que era uma vontade de praticamente todo mundo da marca, a gente abriu lá em Minas, lá onde todo mundo estudou. na Lá em própria Santa Rita, cidade. Sapucaí, a gente abriu lá, eu e o Gabriel somos sócios. A Vocês gente dois abriu são sócios uma, lá. exato, a gente abriu uma estrutura lá Que com interessante. um terceiro sócio que é de lá, outro amigo nosso de infância, para atender a cidade, que é pequena, e a região, que era um sonho de todo mundo para atender a Bacana, eu região. não sabia essa novidade pra mim. E tá Exato. indo bem lá também. Tá indo bem. É uma cidade, obviamente, bem menor, como eu disse, é uma cidade de 40 mil habitantes, mas tem muitas empresas, tem muitas instituições hoje de ensino, além das cidades vizinhas, que ali é tudo muito pertinho, né, Júnior? Interior é a 20 quilômetros você está em outra cidade, mais 5 você está em outra, 30 para cá ou para lá. Então tem muita cidade no entorno ali, o que é bacana também. E aí, aproveitando o gancho que você me perguntou, a nossa região ali no sul de Minas, nós somos agraciados pela Serra da Mantiqueira, que é um dos melhores, se não for o melhor lugar para plantar café no mundo. Que é São José dos Campos, Campos do Jordão, tudo Pega próximo ali, né? a Aquela região Serra da toda. Mantiqueira, ela pega um pedaço do Espírito Santo, do Rio, boa parte em Minas e vem até São Paulo. Tá. É um dos lugares, é um dos melhores solos para plantar café no mundo. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Eu até te dei um exemplo aqui fora, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Somar a produção desses aqui, produz mais ou menos o que Minas produz. Pra você ter uma ideia da enormidade da produção do Brasil, da potência que é o Brasil no mundo inteiro com relação ao café. Terra boa, hein? Terra boa. O É, Brasil num todo é uma terra muito boa, verdade. mas a terra ali de Minas de novo, fomos agraciados pela Serra da Mantiqueira, que nos dá um café excelente. E a nossa região exporta café, vende café hoje para o mundo inteiro. As cooperativas da região são muito bem resolvidas. 120 países, tá me comentando? Exatamente. Só da tua cidade são cento e Imagina, vinte imagina países. uma cidade com 40 mil habitantes, que é a minha cidade ali.
Só a minha cidade exporta hoje para mais de 120 países. Então a gente tem um Incrível. cafezinho especial muito bacana ali. E fazendo o gancho, isso fez muito sentido. Eu trabalhava com eventos aqui em São Paulo, como eu te disse. A gente fazia eventos de alto padrão, inclusive eventos fora do país. E a gente sempre tinha das reuniões de briefing era sobre o momento do brinde. Poxa, você vai gerar uma baita experiência para o cliente, vai fazer várias ativações, ações de lembrança, de marca para o cliente. O que que você dá de residual? Qual o brinde? Era Para um preocupação. prefeito, para um empresário, para um governador. Exatamente. E junto com isso, a gente esbarrava no compliance financeiro. Então eu vivi isso muito dentro das Não pode ser agências. um presente caro. Exato. Os diretores das grandes companhias, isso é muito comum, um dos contratos que eles têm com as empresas é de compliance financeiro. Então, eles não podem ganhar presentes de parceiros operacionais estratégicos das empresas. E Entendi. aí, lá, isso em 2014 aproximadamente, eu comecei a oferecer café como forma de eu ganhar um dinheirinho extra. Então, eu comecei a oferecer nas agências e para os clientes das agências, para eu ganhar um dinheirinho. Poxa, temos café lá O em próprio café Minas. que você produzia. Exato, temos café em Minas. Toda a minha rede produz café e um café de altíssima qualidade, exportando para vários países. Eu, produtor em São Paulo, parceiro de várias gráficas, comecei a ver uma entrada ali, principalmente final de ano. Eu fazia uma boa graninha oferecendo café como brinde para feiras, para esses eventos sociais que a gente fazia, principalmente alto padrão, porque o café por si só ele tem uma história muito bacana, né? O principal commodity do mundo, como eu mencionei com você, o café, o preço dele ele é taxado na Bolsa de Nova York. Você me comentou, eu não De sabia tamanha importância que é desse para o produto. mundo. Tamanha importância que ele é para o mundo. Ele é taxado na Bolsa de Nova York, então é um commodity e a gente tem de sobra aqui no país. E aí eu percebi esse filão, comecei a oferecer café para eu fazer uma rendinha extra no final do ano. Isso deu certo, foi passando. Começou com uma rendinha, né? Começou com uma rendinha, junto com isso, aí trazendo de novo o Rodrigo, que foi um dos incentivadores para eu vir para São Paulo, que é meu sócio na cafezeira. Ele tem uma agência de publicidade, marketing e evento. E o Fernando, também é meu amigo de infância, foi sócio meu em outros negócios, já trabalha com café, é uma das frentes dele lá em Santa Rita. A gente falou, poxa, tá dando certo a venda de café aqui pingadinho. Eu tenho uma agência de publicidade na mão e um produtor que tem café todo dia, toda hora. Vamos abrir uma empresa. A gente se uniu, em resumo, foi isso. A gente tem um negócio. Essa foi você que teve essa ideia ou foi vocês conversando? Foi eu, mas a meio que a quatro mãos, porque eles entenderam isso também. Eu estava aqui à frente sempre oferecendo isso, estava dando muito certo. O Rodrigo, como agência, começou a ver esse filão também. Tivemos essa sacada e montamos a cafezeira. Vocês estão vendo que é um empresário ser humilde, né? A ideia sempre vem de um só, só que ele falou que foi todo mundo, né? Mas é, foi um. Tivemos, a gente falou, poxa, é uma soma de serviços aqui muito bacana. Vamos. A gente percebeu que tinha business ali, começamos a oferecer para o nosso próprio meio. Então, nas agências que eu já trabalhava, meus clientes já do Arquitetos da Pizza, eu podia oferecer café também. E quem não vai querer um café puro como um presente? E quem não gosta de café? Exatamente. Aí Um somado tempo atrás àquilo. tinha a parte de bebida também, não era? Ofereciam bebida, davam Exato, uísque, vinho. exato. O café é a bebida mais consumida do mundo, só perde para água. Então, o café, ele já tem, como eu disse, é um commodity muito bem resolvido no mundo, no Brasil, então, muito mais. E existem já, é que o Brasil deu essa gourmetizada, entre aspas, há pouco tempo. Mas na Europa e nos Estados Unidos é muito comum culinária com café, bebida com café, alcoólico e não alcoólico, e bebidas doces. E aí, isso no Brasil, o brasileiro, há, sei lá, 10 anos, 5 anos, vai, começou a entender que, poxa, eu tenho o melhor café, esse melhor café vai para fora, todo mundo prova o melhor, e a gente toma o café, que é o cafezinho sujo ali, que é o cafezinho forte, o cafezinho preto, queimado. Por isso que era isso. Pô. Você não trouxe pra gente ver, né? Tipo, uma amostra, como você faz. Com certeza, né, ô Júnior? O cafezinho, eu fiz questão Oh, de trazer lá da terrinha para você aqui. olha, foi É um preparado, hein? cafezinho, é um Obrigado. café 84 pontos, é um café que ele, como eu disse, a nossa região lá, a nossa cidade, tem um trabalho muito bacana no entorno da cidade, exporta para mais de 120 países. Você Olha só, pode a cor é reparar até a cor diferente desse café, que eu da estava comentando com cafezeira. você. O café, o brasileiro culturalmente começou a tomar o café preto, o café escuro, ele queimado.
E o café premium sempre ia para fora, o café gourmet, o café. E quando ele passou, o brasileiro começou a entender disso, esse café começou a ter mais valor ainda. Porque esse café especial, esse não é taxado na bolsa, porque é um commodity. A partir da avaliação do seu café, ele tem um valor. Então hoje você vê no Brasil, quilo de café sendo vendido a 150, 160, R$ 180. Muito caro mesmo. Isso tem de sobra porque é um café muito bom, um café Muito muito raro. bacana. E aí a propaganda do Arquitetos da Pizza, Exato. que daí as outras empresas podem fazer isso também, Perfeito. né? Aí o intuito da cafezeira foi, como é direto do produtor, a gente produzir café com a marca dos nossos clientes. Então Obrigado. vira um brinde conceitual muito bacana, que tem uma história muito bacana, e como é direto do produtor, eu desenvolvo a embalagem. Lembra que eu comentei da agência? O cliente manda para a gente o logo, a gente desenvolve a embalagem e entrega para o cliente um brinde, um residual bacana. São empresas diferentes, porém elas se interligam, né? Foi Até maravilhoso, pelos Júnior, os eventos, né? que eu possa oferecer isso para aquele público que eu conheci quando eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar em agências, tive acesso a vários clientes, onde eu ainda presto um serviço bem bacana para vários deles. E esses caras que lá de 18 anos atrás são meus clientes até hoje. Com a pizza, que é o que você trouxe aqui, quem não gosta de pizza, então é maravilhoso. Eu vendo duas coisas que é maravilhoso, que é pizza e café. E os eventos um interliga o outro, porque quem não Exato. participa ou não faz algum evento, algum aniversário, casamento, né? Perfeito. Então virou um residual. Sensacional. Então eu tenho muito cliente, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. O casar.com é uma feira de casamento onde eu presto consultorias para eles na parte operacional de eventos. Aí seria a sua parte de empresa de eventos. Exato. Tá. O buffet É a é o pizza. quinto ano que o buffet convencional, o dia da estreia do evento, é com pizza e o brinde do evento é um café. Sensacional. É Por isso que eu falei maravilhoso. para vocês não saírem daí, porque você vai aprendendo e muito do que você faz as pessoas podem utilizar. Com certeza, Na com parte de fazer um evento certeza. na empresa, usar a pizza, Por o favor. brinde, seu Aliás, café. isso é do Arquitetos da Pizza. A gente adora receber os nossos clientes para fazer uma degustação, como eu recebi você lá. A gente aposta muito no produto, então a gente gosta que o cliente vá até para entender a enormidade de quem somos e fazer a degustação do nosso produto. O café, eu faço questão, quero que você me conte depois o que você achou desse café. Eu costumo falar para todo mundo, é uma bebida diferente do café convencional. Porque ele é puro, eu percebi. É um Ele café, não pode é um nem pôr café açúcar. 100% arábica. É isso que eu te falei, não coloca açúcar, toma um cafezinho bacana, porque é outra bebida. Você vai ter uma experiência diferente, que é um café gourmet, é um café muito bacana, é um café 84 pontos que a gente trabalha. E assim, em relação à precificação, porque vocês não vendem o café, é mais a parte de brinde para as empresas, Perfeito, né? E perfeito, ela compra o espaço com o café já. perfeito. Mas vocês O que também que fez vendem o muito? café. Sim, o que que fez muito? Hoje a gente tem cliente, a cafezeira tem cliente que compra café verde para exportar, então eu Tá. consigo fornecer para ele o grão verde. A gente tem cliente que compra o café já torrado, porém em grão, e tem café que compra ele moído. E o principal foco da cafezeira, que é o cliente que precisa dele como brinde. Mas o que é maravilhoso, fez muito sentido porque a cafezeira só trabalha o café especial. Eu não trabalho o café convencional Entendi. para ser um diferencial, para a gente trabalhar um público. Mas, como é direto do produtor, o acesso, o preço dele é muito abaixo do valor até do café convencional. Então, para o cliente, ele tem acesso direto do produtor, porque como 100% do processo é nosso, o invase é nosso, a torre é nossa, a moagem está tudo na nossa mão, só a embalagem que eu faço com gráfica parceira, ele tem um acesso direto do produtor. Então, esse preço chega na mão do cliente muito Muito abaixo abaixo. do que até um Mas café e a parte de convencional. impostos? É muito alto? Ainda assim fez sentido pra você ver como quando a gente começou a cafezeira, os nossos clientes compravam, a gente faturava direto da fazenda, lá em Minas. Isso traz uma morosidade chata, porque tem questões tributárias, tem diferença de imposto. Pra você ter uma ideia que faz tanto sentido que a gente abriu um escritório em São Paulo, que é a cafezeira, para como se fosse uma fábrica da loja. Para Ah, eu facilitar a vida do meu cliente, eu abri uma loja em São Paulo, que é a cafezeira, para ele não ter que faturar direto da fábrica. Então hoje eu faturo como um produto final para ele, pra você ter uma ideia do tanto que fez sentido ainda assim no preço, mesmo olha que tributando dessa interessante. forma. E hoje esse é um escritório que é em São Paulo que você tem da cafezeira. Exato, a gente aproveita Entendi. inclusive o mesmo prédio, a gente tem uma estrutura lá em Guarulhos, no mesmo prédio. Não é uma loja física, como eu mencionei, porque a gente não vende o café, né, unitário, mas é uma estrutura que a gente fez questão de abrir em São Paulo para agraciar e ficar mais fácil que o nosso cliente tenha acesso ao produto.
Entendi. Quem, por exemplo, estiver nos assistindo e quiser contratar as suas empresas, consegue, de repente, até Perfeito. fazer um pacote. Com Como se certeza, dependendo do que ele for fazer, daria, né? com certeza. Eu faço questão. O Arquitetos da Pizza, @Arquitetos da Pizza, ou www.arquitetosdapizza.com.br. Tá. Cafezeira, @cafezeiraoficial, www.cafezeira.com.br. Cafezeira Oficial. O site é cafezeira.com.br. .com.br. E o Instagram é @cafezeiraoficial. Tanto no Instagram como no site de qualquer um deles tem link para falar direto com a gente no WhatsApp também. E tem acesso a preços, etc. Tudo que Isso é muito precisa importante, dos né? produtos. E além de tudo isso que a gente falou, ainda tem a parte social, né? Que eu creio que todo grande empresário, empreendedor, tem que ter essa veia aí de todos os dias acordar e falar que vai vencer, que vai crescer, que vai ajudar pessoas, e ainda ter o trabalho social que é maravilhoso, né? Exato, É, João. você vai contar um pouco sobre isso, mas a paixão por Jeep, quem encadeou você fazer o trabalho social com Jeep, né, com as pessoas com PCD, como é que foi que surgiu tudo isso? É bem bacana contar. Eu até brinco com meus outros 3 sócios no Jeep Solidário, porque na verdade eu não sou jipeiro. 3 jipeiros, amigo meu, empresários, me procuraram com uma ideia. Isso vai muito de encontro com o modo de vida de cada um, né? O foco de cada um. A gente já falava muito isso. O Arquitetos da Pizza tem um viés muito. A gente faz alguns eventos muito voltados a causas sociais também. E eles já, os jipeiros por si só, e aí falando deles, de novo, nem jipeiro eu sou, mas eles são muito bem resolvidos e engajados em causas sociais. Você pode ver quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul, os jipeiros Verdade. foram os primeiros lá a se envolver. Qualquer tragédia que tem no país, os jipeiros eles são muito bem resolvidos Tem o coração financeiramente. solidário. Exato. E o próprio Jeep ele já entra em vários lugares que muitas pessoas não Perfeito, entrariam, né? perfeito. Eles gostam de aventura, gostam disso, e isso somado ao coração deles, já são muito engajados em causas sociais. Então já existe no país um movimento em várias cidades de uns jipeiros que promovem passeios com crianças PCDs. Isso já existe há algum tempo em algumas cidades, inclusive esses 3 jipeiros muito engajados também com a causa. E por eu trabalhar com eventos, eles me procuraram com uma ideia de fazer uma coisa um pouco maior. Além do passeio de Jeep, que já é uma coisa que os jipeiros fazem, da gente fazer uma coisa um pouco maior voltado para o público PCD. Então, quando eles me procuraram, eu achei muito bacana a ideia, comecei a abraçar as ideias deles, a gente Isso já faz um começou. tempo, ou não? Isso foi o ano passado, Júnior. É muito recente, apesar da enormidade que o Jeep Solidário se tornou, que eu vou É contar isso para que eu ia você falar. Que aqui. eu já fiz até um evento em Interlagos, esse ano. Exato, exato. Vai ser a segunda etapa agora, dia 30 de novembro, em Interlagos. E aí, no começo do ano passado, eles me procuraram. Como eu disse, eles já promovendo algumas coisinhas voltadas à causa PCD. E a gente desenhou uma ideia de um evento, uma arena, para a gente promover um evento para a criança PCD e para o seu familiar. O que a gente Olha que pensou? sensacional. Que a gente pensou, cara? Primeiro que se agradar um filho, você já agrada o pai automaticamente. Isso é fato, né? Em Verdade, para qualquer, todos em nós, né, qualquer que ser somos humano. pais, sabe que é assim. Perfeito. E aí, a ideia era, vamos promover um evento para criança PCD e seu familiar, por quê? Do lado de uma criança PCD, 99% das vezes tem uma mãe. Eu falo 99% das vezes, para não falar 100, porque a mãe pode ter um marido do lado, não é sempre que tem um marido do lado. Se ela tiver um outro filho, esse filho vive essa mesma causa. Se ela tiver uma irmã, uma mãe, uma sobrinha, a mãe é a que abdica da vida para viver a causa daquela criança. E isso a gente tem exemplos e exemplos aí. Então a nossa ideia foi, se a gente faz um evento só voltado para criança PCD, essa mãe ela vai se envolver de qualquer forma, porque ela tem que estar ali, ela que leva o filho, ela que levanta o filho da cama, ela que dá banho no filho, ela que cuida do filho. Essa mãe vai para ficar parada ali do lado enquanto a gente diverte com o filho dela. O que é ótimo. Você já vai agradar a mãe, você está agradando o filho. Só que o nosso pensamento foi, e se a gente promover alguma coisa para essa família? A criança vai ser agradada, a mãe vai ser abraçada, se ela tiver um outro filho, vai, se o marido estiver junto. E aí a gente desenhou um evento, isso tudo naquele momento era com recursos próprios. Então, obviamente, tudo que a gente tinha de ideia, a gente punha na ponta do papel. 4 empresários, naquele momento éramos em 5, um acabou saindo depois. A gente colocava no papel, vamos fazer, vamos. Começamos com aquela ideia, começamos a desenhar. Naquele primeiro momento, a gente pensou, vamos fazer para 30 famílias. Se a gente fizer para 30 famílias um evento bacana, a gente promove,
uma volta de Jeep, que os jipeiros a gente já estava todos eles engajados, envolvidos, querendo ajudar. A gente põe um dinheirinho, faz um evento bacana, põe um comes e bebes, Umas vê o que 100 que a gente pessoas, consegue. mais ou A gente menos. faz um evento para 100 pessoas, isso a gente consegue bancar. Vamos, aí a gente está falando que as empresas iam entrar, É, porque você alavancando tem que fazer o aquilo. investimento, né? O Claro, evento sempre tem um claro, custo, né? com certeza. E você tem que ter um mínimo, né? Quando você tira, desde o começo a gente pensou o seguinte: uma coisa é eu te convidar para ir no evento, João. Você tem possibilidade de descer, você tem condição de pegar um Uber e ir até meu evento, ou pegar o seu carro e ir até meu evento. Essas famílias, 101% das vezes, cara, Não tem a condição. poucas famílias têm condição que estão fora da vulnerabilidade social e financeira. Essa é a verdade. É, esse dado que você está falando é interessante, né? Então, assim, ó, além de Interessante. promover um evento, eu vou convidar uma família, não é que ela mora no centro de São Bernardo. Se eu fizer um evento em São Bernardo, ela não mora no centro de São Bernardo. Ela mora lá no Na extremo, periferia. exato. E quando você fala de São Paulo, né, É o é mundo, um né? mundo, né, é um país, aquele. Então a gente falou, pô, a gente precisa se preocupar com isso. Como que a gente vai fazer? 100 pessoas tá aqui dentro da nossa asa. A gente pensou em, a gente vai buscar essas famílias e promove um evento para elas. Só de você trazer, vou lá, busco, Perdão. desculpa, Júnior, a gente vai lá, busca a mãe e o filho, promove um comes e bebes bacana, um dia bacana para eles ali, já vai Já ia ser buscar com o bacana, Jeep pro já ia evento. ser bacana, já ia ser muito legal, quem puder vir, venha. E aí a gente começou a se empolgar com isso, começou a vender essa ideia para os jipeiros, e aí trazendo aquilo que os jipeiros são muito engajados em causas sociais, Unidos, né? são muito Mas teve um unidos. primeiro para 100 pessoas. Não, esse para 100 pessoas, vai vendo. Quando a gente vendeu essa ideia, a gente percebeu que a gente tinha mais jipeiros e voluntários engajados em ajudar do que público. A gente parou num momento e falou, gente, a gente está com uma lista de 350 pessoas, entre jipeiros que querem colocar o seu carro no evento e voluntários que querem trazer água, que quer dar comida, Antes de fazer o primeiro antes de evento. fazer o primeiro evento. Olha, já nasceu grande, né? Graças a Exato, cara. Deus. Muito por conta dos jipeiros que já são engajados na causa. Então você entendeu que a gente, antes de fazer alguma coisa, a gente teve uma ideia, os jipeiros já se engajaram mais ainda. A gente falou, a gente tem Tudo mais pela de solidariedade, né? tudo Olha que pela interessante. solidariedade, cara. Às Eles vezes a gente vem de abraçaram falar tanto muito a de causa. empreender, de dinheiro, de Perfeito, finanças, Júnior. mas é Perfeito, cara. sensacional a gente falar sobre isso. A gente tem um coração aberto para ajudar as Cara, pessoas, né? e é devolver, né? É sobre devolver, né, Júnior? É, Poxa, a gratidão, gente é né? tão. Exato. Tudo que eu comecei a falar aqui desde o começo, eu fui agraciado no local que eu nasci, fui agraciado do que eu estudei, o que eu aprendi, cheguei. Todo mundo é agraciado todo dia. Problema todo mundo tem, mas se a gente for focar nisso aí, eu sou uma pessoa que foca muito E na essas coisa boa, Júnior. mulheres também que têm o filho PCD, na minha opinião, elas são agraciadas por Deus, porque elas Exato. são escolhidas para poder realmente tomar conta Não é daquela qualquer criança. um que suportaria viver uma vida Eu, dessa. sinceramente, Não eu é, acho que João. para mim, eu como pessoa, não seria fácil, não. Não seria, não é Eu para acho que é de ninguém, na cada um. verdade, mas isso aí é assim, ó, é escolhido a dedo mesmo, porque é uma vida, a pessoa tem que abdicar da vida dela, na grande maioria das vezes, para viver outra vida, para cuidar de outra pessoa. Essa pessoa não O consegue investimento dormir, dela vai ser realmente cuidar do próprio filho, né? literalmente. E aí com isso vem a questão financeira, Sim. né? Que você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa se movimentar. E aí quando a gente percebeu que a gente tinha um problema bom, mais pessoas engajadas em querer fazer o evento do que público, a gente falou, poxa, e se a gente fizer um movimento diferente, se a gente arrecadar um pouquinho de cada um, a gente começa a crescer esse evento. Antes de fazer o Antes primeiro, de né? fazer isso, a gente estava concebendo a ideia do primeiro, Isso lá no no ano passado. começo de 2024. E aí a gente, um dia sentado, falou, tudo a mesma geração, falou, cara, e se a gente, resumindo para você, procurasse a prefeitura e pedisse um apoio da prefeitura com relação à estrutura, e aí a gente já foi Aí tem que mal, ter fé e coragem, né? fé e coragem. A gente Para já poder foi, encontrar o entre prefeito. aspas, mal intencionado. Por que que é mal intencionado? No bom sentido. A gente falou, você já imaginou se a gente consegue fazer esse evento dentro de Interlagos? A gente pensou isso. E Pensamento aí grande, hein? pensamos, desenhamos esse evento ali, eu fiz o croquis do evento, nós fizemos lá junto, fomos na prefeitura, cara. Apresentamos o projeto. Foi o próprio Ricardo Nunes que já receberam vocês? Não, mas ele encaminhou uma equipe para nos receber. Foi muito bem aceito a questão que a gente estava querendo apresentar. Ele não pôde nos atender. Aliás, ele e a esposa são muito engajados em causas também aí sociais, que é muito legal. Então ele encaminhou uma equipe para nos atender. Quando a gente foi atendido, cara, e aí eu costumo falar sobre CPF também. Foi legal a instituição, mas os CPFs que estavam no momento ali fizeram muita diferença. As pessoas, imagina que a gente nunca tinha feito esse evento.
Eu não sou da área, eu não, uma coisa é eu trabalhar com o evento, eu fazer o layout desse evento é outra. Eu fiz um projeto, a gente fez um projeto correndo, a gente apresentou, mas foi tão legal o que a gente queria fazer, que muito virou mais um bate-papo do que uma reunião de apresentação. Com as pessoas que trabalham na prefeitura. Exato. Eles começaram a nos dar. Por que que vocês não fazem também isso? Também Te deram o aquilo? suporte que vocês precisavam. Cara, primeiro, tudo bem que naquele momento era só ideias, mas a gente foi para apresentar, e aí eles começaram, poxa, mas o que que a prefeitura poderia ajudar com relação ao local? Nossa, que pergunta boa, né? Foi Porque se for exatamente um isso. lugar Interlagos, Pô, beleza. a gente até riu na hora que a gente conta isso para eles, aliás. A gente falou, poxa, imaginou um lugar que dá para fazer isso em Interlagos? Eles falaram, poxa, é verdade. Baratinho para alugar. Óbvio que pra gente naquele momento era só sonho, etc. No entanto, aquela semente foi plantada. Dali a gente foi na Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência. Ali a gente foi muito. Seria até pecado se eu falar que eu fui mais acolhido na prefeitura ou na secretaria, que fomos acolhidos. Porque quando a gente chegou na secretaria, o Dr. Marco da Costa, ele estava em viagem naquele momento, assim como a Silvia Greco nos atendeu, que é a secretária da prefeitura. O Dr. Marco estava em viagem, ele colocou uma equipe à disposição para nos atender, a mesma coisa. A equipe que ele colocou abraçou o projeto de uma forma, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer um cara chamado Marco Pellegrini. Marco Pellegrini. Marco Pellegrini. Esse cara é um cara que eu faço questão de falar. Conheçam Marco Pellegrini. Procurem saber quem é. Esse cara O Marco da é Costa eu conheci que ele já foi presidente da OAB de São perfeito. Paulo, né? Que é o Que é um secretário de cara Estado hoje. fantástico, maravilhoso, que abraçou o projeto em Inclusive, todos. ele é PC, Ele é ele PCD. é PCD. Em todos os eventos do Jeep Solidário, ele tá, ele anda no carro, ele conhece já os jipeiros, ele faz questão, ele é um cara maravilhoso, assim como a Silvia Greco abraçou o projeto, e ele também. O Marco Pellegrini abraçou o projeto. Em resumo, Júnior, a gente teve um abraço, a gente foi muito abraçado pela Prefeitura e pela Secretaria do Estado, da Pessoa com Deficiência, e a gente começou a conceber o evento dentro de Interlagos. Era um sonho pra gente. Imagina, poxa, conseguimos, a E o Prefeitura primeiro já vai foi doar. O Interlagos, primeiro ano já, passado. primeiro, conseguimos o Interlagos para fazer o primeiro evento. Então Sensacional. você imagina você sair de uma ideia para vários jipeiros querendo ajudar, para conseguir que a prefeitura ia doar Interlagos para a gente fazer um evento. E toda a estrutura, porque tem que ter Aí segurança. virou esse problema. Poxa, e agora? A gente tem Interlagos. Quando a gente soltou essa notícia dentro do mundo jipeiros, imagina falar para qualquer um, vamos fazer um evento dentro de Interlagos, nosso. Cara, aquilo parecia doce na mão de criança. Todos queriam participar e ajudar, Aí, né? aí a gente começou a ter mais gente envolvida. Chegou um momento que a gente tinha 400 pessoas entre voluntários e jimpeiros. E a gente começou a, entre aspas, pouco divulgar em grupos o que que ia ser o evento. Na primeira semana, a gente chegou em números assim, quase 500 pessoas. A gente parou tudo e falou: pô, para aí, agora temos um problema de verdade. Porque lembra, o evento é todo custeado por nós, somos 4 empresários, naquele momento era 5. A gente não tem apoio financeiro. O que que a gente vai fazer lá? O que que a Porque gente além do tem? lugar, comida, alimentação, Exato. segurança, né? E é um público que para você trazer até ali, você precisa se preocupar com o banheiro, como é esse banheiro, que é um público que precisa de banheiro toda hora, precisa acessar, tem que ser tudo acessível, tem que ter comida, tem que ter bebida. Se O chover, transporte para se eles fizer irem. sol, tem um tanto de questão envolvida. Aí a gente entrou um pouco em desespero, foi um desespero bom, e a gente procurou a prefeitura de novo e a secretaria. Falou: olha, isso aqui tá. Em menos de uma semana a gente tem 500 pessoas interessadas no evento. A gente não consegue fazer. A prefeitura, a gente lá empolgado, ganhando. A prefeitura e a secretaria foi só botando lenha. Vamos fazer. Abrimos um site, começamos a fazer inscrição. Final das contas, Júnior, o primeiro evento que a gente queria fazer para 100 pessoas o ano passado, a gente fez uma arena para 3.000 pessoas. 3.000 pessoas em No Interlagos. primeiro evento em Interlagos, ano passado. Isso foi em julho do ano passado, 17 de julho do ano passado. A gente fez uma arena, a gente teve tendas, banheiros, palco, show ao vivo, food truck com comida liberada, mesa de frutas, brinquedos infláveis, bike adaptada, área de saúde, área de Passeio nos descompressão, jipes. passeio de jipe, mais de 120 jipeiros lá. E aí vocês conseguiram Foi fazer um empresa dia, patrocinar. sim e Isso é não, importante também. sim e não, João. Assim, foi um evento mais dolorido, porque, de novo, tudo estava ainda financiado por nós. A prefeitura e a secretaria, além do espaço, ela nos cedeu estrutura. Então, a tenda, o banheiro, o palco, isso eu Ambulância. consegui. Ambulância, Ah, gerador. Só que a cenografia, comida, camiseta, transporte para todo mundo, isso tudo a gente não conseguiu tudo. vocês tinham que custear tudo isso. Exato. Então foi assim. Só que quando começou a crescer, a gente não tinha volta mais, sabe? Meio assim.
Ao mesmo tempo, lembra que eu trouxe lá dos jipeiros que começaram, os próprios jipeiros começaram a entender essa dor nossa e eles mesmos começaram a se movimentar. Para ajudar Olha, esses financeiramente. 4 aqui têm uma empresa, eles vão ajudar, vão bancar a camiseta. Esses outros aqui, cada um vai dar 1.000 águas. Esse outro aqui vai ajudar a pagar a cenografia. Quem fez a cenografia foi um jipeiro, que tem uma empresa de cenografia. Cara, a gente entregou um Sensacional. evento, Júnior, de verdade. Eu quero que as pessoas entrem no nosso site, no nosso Instagram para conhecer. A gente fez um evento dentro de Interlagos. Foi o primeiro evento inclusivo dentro de Interlagos. Parecia que esse evento foi montado durante um ano, cara. Eu que trabalho com evento, eu entrava em desespero, falava para eles que eu falava, poxa, a gente tem muito pouco tempo e o que a gente conseguiu montar, que a prefeitura trouxe de estrutura, a secretaria trouxe de estrutura, o que as pessoas e aí os funcionários da prefeitura e os funcionários das secretarias, todos eles começaram a trazer, ó, esse aqui é meu primo, ele tem um Jeep também, ele também quer doar água, ó, esse aqui é meu, Como se a fosse o minha. evento deles. Exato, cara. O abraço, por isso que eu falei dos CPFs agora há pouco. Entendi. Além dos jipeiros, que foram os primeiros a se engajarem e querer fazer o evento acontecer e onde chegou, os voluntários, as pessoas que queriam fazer parte do evento, a gente abriu um site para fazer cadastro de todo mundo, inclusive dos voluntários e dos jipeiros. Tamanha era a procura. Até para saber o número de pessoas que vão estar no evento, né? Exato. Isso num evento que a gente nunca fez, só Nunca tinha tinha uma feito. ideia. A gente só tinha uma ideia. Então, assim, aquilo deu muito certo por conta de toda essa energia, de todos esses CPFs. Nossa. Óbvio que fez toda a diferença da estrutura que a prefeitura nos É trouxe, fé, óbvio. coragem e café. Fé, coragem e Coragem e café, café. literalmente, literalmente. Vocês trabalharam muito para isso, não tenha Porque, assim, dúvida. para a prefeitura abraçar, as pessoas que estavam, né, a Silvia Greco, Ricardo Nunes, e, obviamente, todos o operacional dele tiveram que abraçar muito para a prefeitura estar envolvida, para a secretaria abraçar, o doutor Marcos abraçar, o Marco Pellegrini, eles tiveram que ter um engajamento deles para as secretarias abraçarem, e as pessoas que ouviam falar do projeto começaram a engajar de uma forma que a gente teve food truck lá, com comida à vontade. Então a gente começou assim, um buffet tal falou que vai dar o burger. Um buffet parceiro nosso de São Caetano. A padaria tal vai dar o pão. Então a gente conseguiu fazer um evento, uma somatória de, não foi nem a 4 mãos, cara, foi com mão de Deus mesmo. Mão de Deus. Literalmente, E cara. tinha que, eu tô pensando, tinha que ser Interlagos, não é porque é só pro espaço, é Não, para poder andar com os jipes, ainda né? tem isso. Lá em Interlagos tem um espaço lá que é tombado, que tem um espaço de terra. Então tem um pequeno espaço que dá para construir uma Ah, eu pista. sei que é perto da arrancada ali, né? Isso, Onde tem a arrancada. exatamente. Então a gente construiu uma pista off-road lá. Cara, foi coisa de Deus assim o que aconteceu. Que bênção. Esse evento ele trouxe uma repercussão muito grande. O dia do evento foi muito legal. A hora que começou a aparecer nas redes sociais, a mídia começou a ir para lá. Por isso que o evento ficou muito grande. A gente não estava preparado para atender 3.000 E a emoção pessoas. de vocês lá também no dia, né? Cara, Flor da pele, né? Júnior, eu Emoção. costumo falar pro pessoal o seguinte: quem não se transformou naquele dia no evento é porque não tem solução mesmo. Porque foi um dia Não tem coração. incrível, cara. Foi um dia maravilhoso, assim, para transformar as pessoas. Sim. Transformou mais as pessoas típicas do que as atípicas. De Tá de verdade, foi um dia parabéns. para Fico transformar as feliz de pessoas ouvir típicas. isso. Esse evento deu uma repercussão tão grande que quando passou o evento, a prefeitura nos chamou e falou: olha, vocês têm um problema. Não tem jeito desse evento não acontecer mais. Não existe essa possibilidade. A Ah, prefeitura foi falou aprovado isso. o projeto, agora você A tem que continuar prefeitura falou tocando. exatamente isso, ó, não tem jeito desse evento não acontecer mais. A Secretaria de Estado chamou a gente, doutor Marco, falou a mesma coisa, olha, não tem jeito desse evento não acontecer, não, não é nem só em São Paulo. O doutor Marco já foi mais longe. Esse evento tem que acontecer, a gente tem que levar esse evento para outras cidades. O doutor Marco já foi maior. Brasil. Olha a enormidade disso, e de novo, a gente estava falando de 6 meses de conversa até o evento e Pouco pós-evento, tempo, né? pouquíssimo Pouco tempo. tempo. Então a gente tinha os nossos negócios também, são 4 empresários, como eu disse, e a gente estava num impasse depois do evento, que era o seguinte, Jônio, a prefeitura queria continuar apoiando o evento, a secretaria também, só que o que eles fizeram apoiando a gente no ano passado foi loucura, porque eles não podem, eles apoiaram a ideia do Josil, do André, do Tadeu, do De Rodrigo e bando do de Rogério. empresários. Exato. Eles não podem falar, para a gente continuar apoiando vocês, ou vocês abrem uma empresa de eventos, ou vocês abrem uma ONG. Vocês têm que entender qual caminho vocês querem. Voltamos para fazer o dever de casa e falamos, o que que a gente quer com isso? Ninguém tinha intenção de evoluir e ganhar dinheiro com isso. Então a gente tem tá no mesmo caminho. Todo mundo quer fazer. Então vamos abrir uma ONG. Abrimos uma ONG o ano passado, sem fins lucrativos, para poder ter o apoio oficial da prefeitura e da secretaria.
Para não ter a burocracia que teve antes, por exemplo, fica mais facilitado Exatamente. através da ONG organizar o evento. Sendo ONG, Júnior, fica mais atrativo até para as empresas participarem. Então, o que a gente quis foi, vamos continuar a fazer, perpetuar esse evento, porém de forma legal. Então, a gente abriu uma ONG para captar parceiros e até para a prefeitura e para a secretaria, de forma oficial, poder chancelar a gente. Aí, no ano passado mesmo, a gente fez alguns outros projetos. Fizemos o projeto de Natal, o projeto Dia das Crianças. Em resumo, o Jeep Solidário, a gente fez dia 2 de agosto, no aeroporto de Piracicaba, para 2.000 pessoas, com Agora apoio. já esse ano. Esse ano, Esse em ano, 2 de agosto, a gente agosto, fez dia 2 de agosto em Piracicaba, com o apoio da Secretaria do Estado, através do Dr. Marco da Costa, e com a Prefeitura Prefeitura de de Piracicaba. Piracicaba. Dia 30 de novembro, a gente vai fazer em Interlagos a segunda etapa para 6.000 pessoas. Esse eu quero Então, participar. olha que Se Deus legal. me O ano permitir. passado, a gente desenhou o evento para 100, virou para 300, 400. No final das contas, a gente atendeu quase 3.000. Esse ano, a gente já está fazendo um evento, promovendo um evento para atender até 6.000 pessoas. No 6 mil dia pessoas. 30. E já está tudo inscrito A já. gente já está com 5.000 inscritos. Quando a gente fala de inscrito, é porque a gente pede para toda a família PCD se inscrever, para a gente entender quem é a criança PCD que a gente vai atender lá, porque não é só um evento, Júnior, é um atendimento. Você tira essa Entendi. criança de casa, é dificultoso para ela sair de casa. A mãe faz força, é gasto para ela chegar até ali quem vem por É, conta e num própria, domingo. num No domingo. domingo. Então a ideia então ela chega lá, ela tem show ao vivo, tem os food trucks com comida à vontade, tem bebida, Tudo gratuito. tem brinquedo inflável, bike adaptada, tem serviços que a gente traz, o Descomplique da Prefeitura de Passeio São de Paulo vai estar Jeep. lá, passeio de Jeep, tem ativações, palestras, palestra financeira para essas mães. Então a ideia é um serviço para essa Eu família. estou muito curioso para ir conhecer, para É participar. assim, ó, de verdade, as pessoas têm que ir conhecer esse projeto, que esse projeto transforma a sua vida. Estou falando sério, transforma a sua cabeça como forma de ver a vida, cara. E tem como até empresário patrocinar hoje ainda? Teria? Aliás, Que isso quem eu estiver ia assistindo a trazer gente isso. tivesse interesse, né? Exatamente, é www.jeepsolidario.com.br ou .org.br. O Jeep Solidário, a gente não tem nenhum patrocínio hoje, nenhuma verba. O que a gente tem de apoio da prefeitura são estrutura e o espaço. Então, a prefeitura e a Secretaria do Estado nos apoia, o que é um apoio maravilhoso, obviamente, com a parte de estrutura, mas a gente precisa de patrocínios. A gente tem alguns patrocinadores para esse ano, que são parceiros, que já estiveram com a gente no ano passado. No entanto, a gente ainda precisa que pelo menos 50% do evento ainda é bem custeado por E nós o evento já e está pelos chegando, né? jipeiros. O evento é dia 30 de novembro. E aí, depois de 30 de novembro, a gente já tem divulgado, dia 13 de dezembro, que cidade de Capivari. A gente vai fazer em Capivari. E para o ano que vem tem outras 4 cidades do estado de São Paulo que a gente está conversando. Uma delas, inclusive, que eu estava conversando com você ontem, eu estive aqui em São São Bernardo. Caetano, São desculpa, em São Bernardo. Bernardo, na prefeitura, que existe um desejo de trazer para cá De também. fazer em São É em Bernardo. São Bernardo do Interessante. Campo. E aí você já tem ideia de local ou não? Porque não pode ser qualquer local, Não né? pode, Tem muito exato, de a ideia, esperança, de exatamente, tempo, de. exatamente. É um trabalho que é feito meio que a quatro mãos, porque tem que ser um lance de aventura, tem que ser um local marcante, tem que ser um local que o Jeep, enfim, mas aqui em São Bernardo tem N possibilidades, viu? É, o próprio Riacho Grande, né? Por Aqui tem exemplo, uma área, muita, tem muita área ambiental as lá, de ideias que o trânsito. próprio Jorge, que é o Jorge Araújo, que é um amigo particular meu, Um vereador eu é um conheço, vereador gente finíssima. daqui, é um amigo particular e, enfim, ontem eu vim aqui ter uma conversa com ele e com o Fábio, que é secretário aqui na cidade. A gente já conversou de algumas possibilidades, enfim. Isso é só spoiler, não é nada ainda. É, Mas eu estava aqui um quem pouco for para. acompanhando a gente pode ficar sabendo até pelos próprios Instagram, pelo site, Com né? certeza, Você até passou. porque, como eu te falei, eu vou deixar aqui oficialmente, eu gostaria muito que você, Júnior, a Hope, estivesse com a gente lá no autódromo dia 30, para você ver e entender o que é o evento. E até para a gente. Eu gosto de falar o seguinte: a gente precisa dar voz à causa. A gente acha que inclusão e acessibilidade é uma coisa muito, é muito bem resolvida. Não é. Estou te falando porque estou aprendendo. O ano passado eu fui muito impactado com isso, muito. E por trabalhar com evento há muito tempo, a gente sempre tem o lance da inclusão, da acessibilidade, mas é muito raso tudo que se fala, sabe, Júnior? Quando você participa, se No envolve mesmo, é mercado, diferente, no né? mercado de evento, acessibilidade você tem uma rampa, você tem um lugar para o cara segurar, você tem acessibilidade. É muito mais do que isso. Quando você se envolve e percebe o que essa família passa, as dificuldades que tem do dia a dia, enfim, é outro nível O de preconceito que a- eles devem sofrer muitas vezes. demais. Isso é o demais. Essa Teve parte de eu vou preconceito, vou né? até dar um exemplo aqui que eu
falo sempre, porque isso foi uma chavinha que virou em mim. No dia do evento do ano passado, teve uma mãe que chegou em mim, ela estava no food truck, no momento pegando um lanche assim, ela falou, olha, meu filho tem 22 anos, se não me engano, 22, 20 ou 22 anos. Eu nunca fui para um local que eu não ficava com foco 100% nele. Nunca estive num local. Hoje eu não sei nem onde meu filho tá. Olha pra você ver, isso é segurança. Porque essa mãe, ela sabe, ela vive por conta desse filho. Ela estar no evento, não sabe nem onde o filho tá. Isso é segurança. Poxa, ela tá Ela tão tá vivendo algo feliz. que ela nunca A viveu gente antes. conseguiu cumprir o nosso objetivo, entendeu? O que eu falei de fazer um evento pra Que família. alegria. Se ela tivesse que ir ali e ela ficasse no parquinho cuidando do filho, como é hoje, ela tem que ir, ela... Não, o filho dela estava brincando porque tinha os profissionais atendendo ele no Jeep, seja nos brinquedos, então a gente conseguiu cumprir o objetivo. Isso foi muito E para legal. ela mesmo foi até algo para ela poder também se tranquilizar, distrair. Exato. Você viu isso para ela também, Isso é né? legal que a gente percebe, e é comum, é meio óbvio que eu vou falar, essas mães chegam lá totalmente arredias e apreensivas, porque só ela sabe o que ela passa pro filho. Ela está acostumada ao filho dela incomodar. E não é normal ter eventos também, né? Ô, Desse porte, né? Para Júnior, perceber. exato, ela está acostumada ao filho dela incomodar, ao filho dela atrapalhar. Ela está acostumada com isso. Então ela chega num local já protegendo as pessoas e, obviamente, o filho dela daquilo. Quando ela sente e vê segurança nisso, ela vê acolhimento, ela consegue se divertir e o filho dela junto, Ela entendeu? consegue ficar Aí é tranquila. outro nível. Aí a gente conseguiu cumprir o objetivo que eu te falei de literalmente ser um dia da família, para todo mundo se divertir, não só a criança, que é maravilhoso já. Mas se o pai poder ter um dia de relaxamento, comer em paz, divertir com outro filho, enfim. Que incrível. Numa ideia maravilhosa entre empresários, amigos, começaram a colocar em prática e é o que está Tomou uma virando eventos de proporção, tenho proporção muito maravilhosa. orgulho desse projeto, fico muito feliz Graças a Deus. em dar E, voz sobre o e aí, de tudo que projeto. a gente falou, o que você resumiria, o que é empreender? A gente falou muito sobre, né, suas empresas, sobre a sua pessoa, sobre as pessoas que ajudam, que se envolvem. Nosso próprio, nós temos o evento Hope também, né, que é uma vez por mês que acontece no restaurante Buenas. Inclusive o próximo vai ser agora dia 2 de novembro, onde os empresários vão lá, jantam, fazem um bate-papo, se conhecem, tem sempre uma palestra interessante. Você já teve o prazer de participar, foi bem bacana. E o que você falaria assim, pô, empreendedorismo para mim, O Júnior, que é? é isso. Perfeito. Aliás, sobre o evento Hope, eu aconselho a todos a irem, porque o network presencial é necessário, não é nem que é bom, ele é necessário. A troca presencial se faz muito necessário, e os seus eventos são legais muito por isso. As palestras que tem são sempre assuntos muito bacanas. Obrigado. Empreender, para mim, Júnior, eu acho que é um pouco isso aqui que a gente está vivendo agora. Esse aqui, para mim, é o melhor exemplo do que é empreender. Eu falo dos meus negócios, quando você empreende, você está disposto a empreender, e isso eu trago, inclusive, aqui para esse cenário maravilhoso que a gente está aqui, que é a da WK, do nosso amigo o estúdio, a produtora deles aqui, quando a gente estava conversando nós três ali, três empreendedores, quando você fala do seu negócio bem, quando você fala Com feliz, com amor, né? empolgação, que era o que a gente estava fazendo, eu, você e o William, quando o William estava falando da WK aqui, quando ele me contou e eu me impressionei com todo o serviço que, além do cenário aqui, que a produtora da WK traz, eu acho que empreender é isso, quando você fala do seu negócio bem, com empolgação, ou seja, eu quero trazer mais pessoas para o meu negócio. Quero que mais pessoas trabalhem com café, quero que mais pessoas trabalhem com pizza. Tem espaço para todo mundo. Quando você fala bem do seu negócio, falar bem não é só vender o seu negócio. Quando você fala com felicidade, para mim empreender, É para mim democratizar os isso é negócios, né? isso é o resumo do empreender. Não que você não seja feliz em outras áreas, cada um é feliz dentro do que quer, mas o empreendedor ele é feliz quando ele consegue falar do negócio dele bem, significa que ele está bem resolvido nos negócios dele. E Então se quando você tiver um fala propósito também para poder ajudar pessoas, Quan- alcançar Eu vidas, né? acho que você tem que devolver um pouquinho do como todo mundo é agraciado por Deus. Então, quando você pode, óbvio que cada um dentro das suas condições. Então, se você pode, você tem que é questão de devolver. Eu Não é acho que só dinheiro tudo que falando, né? você faz, Walter, nem não é É só ser dinheiro. É voluntário óbvio, sem demagogia, a com gente seu precisa de dinheiro, todo tempo. mundo trabalha por isso, obviamente, mas você devolver é sobre reciprocidade. Tudo que você planta vem para você mesmo. Então, se devolver um pouquinho, isso vem para você, pro seu entorno. Então, eu não tenho dúvida disso. Eu vivencio E as isso. boas ideias que elas vêm na nossa cabeça, muitas vezes a gente tentar colocá-la em prática, né? Porque se ela Perfeito. só ficar, se só ser uma boa ideia para nós e não colocar em prática, não Júnior, adianta. e é assim, ó, e empreender é sobre se cercar com pessoas boas. Ninguém empreende sozinho. Óbvio, eu não morro de amores pelos meus sócios, nem eles por mim. Óbvio, a gente sabe disso. Mas eu os admiro, Os admiro respeita, muito. né? Você viu que eu fiz questão de falar, admiro, mas, inclusive o Gabriel, o meu sócio, está hoje estudando, ele ama estudar, se dedicar sobre. Então você tem que admirar.
e entender e ter empatia. Então, empreender é se cercar de pessoas boas, estar com pessoas boas, porque aí te traz tranquilidade para você viver a vida tranquila. Que bacana. Estamos chegando no final, hein? Passou rápido, né? Que nem eu te Legal, falei. Foi um prazer ter você enorme. E aí, se você puder deixar mais uma vez, né, o contato, as redes sociais das perfeito. empresas e também do Jeep, Do Gibson, por né? favor. Júnior, primeiro eu queria agradecer demais, uma honra para mim. Como eu disse, eu sou fã do sou seu fã, fã do seu trabalho. O que você me chamar, eu faço questão de estar junto. Obrigado, Mais gratidão. uma vez, muitíssimo obrigado mesmo. Arquitetos da Pizza é o maior buffet de pizza em casa do Brasil. @Arquitetos da Pizza ou arquitetosdapizza.com.br. Fazer meu jabá, né? Ah, importantíssimo. Cafezeira, a gente produz café com a marca dos nossos clientes, @cafezeiraoficial ou cafezeira.com.br. E o projeto que brilha os olhos de todo mundo, @Jeep_Solidário. Eventos voltados a causas sociais, PCDs, a gente precisa de parceiro, precisa de voluntário. Aliás, no nosso site jeepsolidario.com.br tem inscrições abertas para jipeiros e voluntários. Então, quem tem um jipeiro quer ajudar a gente no dia do evento, vamos lá para se divertir, é um dia maravilhoso para fazer o bem. Quem quer ser voluntário, estar com a gente, qualquer um, enfim, é sempre bom ajudar www.jeepsolidario.com.br. E o meu Instagram pessoal, @jproduca, estou à disposição. J Produca é Exato, o teu Instagram pessoal. pessoal. Maravilha. Estou à disposição mais uma vez. Muitíssimo obrigado mesmo, Júnior. Valeu demais, estou muito feliz, Eu que cara. agradeço. Deus continue aí te abençoando, você, a família, os sócios. E eu Amém. vou estar nesse evento, se Deus permitir, no dia 30, com certeza. Te espero lá. Estamos acabando mais um programa Rompe TV, o segundo episódio, foi maravilhoso. Aqui com o Josil, agradeço mais uma vez. E queria que você continuasse aí antenado, né, nas redes sociais. O nosso Instagram é @RompeABC. E eu tenho certeza que esse programa vai sair ao ar, vai ser um sucesso, vai levar conhecimento, ensinamento, sabedoria para várias pessoas. A gente poder, que nem muito você falou, a gente poder plantar para a gente colher. E o nosso Deus está cada vez mais nos abençoando, fazendo a gente prosperar. E eu estou muito feliz por mais um episódio. E eu tenho certeza que logo, logo estaremos juntos. Fiquem com Obrigado. Deus. Um abraço. Obrigado.